Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos para o estudo de mais uma parábola. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Quem já está aí comigo diz amém, aleluia, glória a Deus. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheçam. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, igreja? Estamos diante de mais uma parábola sobre vigilância. Quando se fala de vigilância na Bíblia, essa parábola sempre é uma das primeiras a serem lembradas. Essa parábola faz parte de um conjunto de instruções do Mestre Jesus sobre os últimos acontecimentos antes da sua volta. Jesus estava preparando seus discípulos com orientações a respeito de acontecimentos que avisariam que a volta dele estaria próxima. E Jesus, ele conta essa parábola diante das orientações que fazem parte ali do final do Sermão do Monte. Quando nós estudamos sobre a parábola do servo vigilante, nós respondemos a pergunta: por que vigiar? Porque não sabemos, irmãos, o dia e nem a hora. Jesus, ele repete novamente essa resposta no versículo 13: vigiai e orai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Comecemos a analisar esta parábola versículo por versículo.
No versículo 1, queridos, Jesus diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. Portanto, temos aqui um contexto de festa de casamento, onde 10 virgens deverão acompanhar o noivo no casamento judeu, e Jesus conhecia bem sobre isso, sobre casamento judeu. O casamento judeu ele era realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, o noivo ele se dirigia até a casa da noiva para fazer ali a cerimônia religiosa e para buscar também a sua noiva, a prometida. Na segunda etapa, o noivo ele voltava com a noiva, ele levava agora a noiva para a sua casa. E se ele não tivesse uma casa própria, ele trazia para a casa de seus pais. E a festa continuava ainda por 7 dias. A festa continuava ali na casa do noivo. Interessante dizer que na sua primeira vinda, Jesus, ele veio para a nossa casa, ele veio para a terra. Ele se fez homem e habitou entre nós. E Jesus, ele veio na sua primeira vinda para estabelecer uma aliança através do seu sangue. Portanto, aqueles que têm compromisso com ele, aceitam esta aliança. Estão entendendo o mistério, irmãos? Portanto, nós temos uma aliança. Nós já somos prometidos a Ele. Uma aliança de noivado. Mas vai chegar o momento em que esta união será formalizada em casamento. Aleluia. Vai acontecer o casamento e vai acontecer a festa. E dessa vez nós vamos para a casa do noivo, aleluia, o novo céu e a nova terra. Percebam as semelhanças, como Jesus tem propósito em tudo o que ele diz. O casamento é o marco, é o ápice do relacionamento. Vem as etapas: conhecimento, namoro, noivado. Mas o ápice é o casamento. E Jesus disse que Deus uniu, que o homem não separe. Portanto, irmãos, o casamento tem propósitos eternos. O casamento tem propósitos eternos. E tudo vai acabar em casamento. Aleluia. E glória a Deus por isso. Portanto, irmãos, esta parábola, ela aponta para um grande evento descrito na palavra do Senhor, as bodas do Cordeiro, o encontro do noivo com a noiva, que está registrado em Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 7 ele vai dizer: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Vai acontecer, irmãos, essas bodas. O ápice
o grande evento do Apocalipse. Jesus, nesta parábola que ele mesmo conta, resta claro aqui que ele representa o noivo ou esposo, pois ele já havia se apresentado assim aos seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 5, versículos 34 e 35. Lá em Efésios também Paulo vai dizer que assim como o marido é o cabeça, assim Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o esposo deve amar a sua esposa, assim Cristo ama a sua igreja. Portanto, resta claro aqui, e não há dúvidas, quanto a aceitarmos que o noivo representa Cristo Jesus na parábola. Mas quem são as 10 virgens? Obviamente, elas representam pessoas que deverão aguardar o noivo. No entanto, percebemos, diante da parábola, que existiam 5 virgens loucas e 5 prudentes. Elas são assim classificadas a depender da sua vigilância. Então Jesus ele deixa bem claro nessa parábola que as virgens tinham a responsabilidade de estarem preparadas com as suas lâmpadas acesas para quando o noivo chegassem, elas saíssem ao encontro dele. Jesus ele já havia dado orientações semelhantes a essa aos seus discípulos, lá em Lucas 12. Percebam que geralmente a Bíblia usa a potência de 10 para indicar a totalidade de alguma coisa. No nosso dia a dia, nós vemos que 10, ele é algo que simboliza o total, né? Nas escolas, universidades, se estabelece um ranking de 0 a 10, né? Perceba que a potência de 10, ela tem essa conotação de algo completo. O que podemos dizer, irmãos, é que essas 10 virgens, elas não representam a igreja que vai reinar com Cristo. Por quê? Porque 5 delas não entraram. Se 5 não entraram, então nem todas eram verdadeiras. Logo, as 10 virgens não quer dizer a igreja que vai reinar com Cristo ou a igreja gloriosa. Afinal, metade das virgens não entraram com o noivo. Portanto, podemos entender as 10 virgens como englobando todas as pessoas vivas que deverão estar à espera da volta de Cristo. Por que eu digo vivas? Porque morto, querido, não vigia. Morto não precisa vigiar. Vigiar para quê? Já está morto. Já era. Não tem como. Interessante que a parábola nada menciona a respeito da noiva. Apesar de na época da parábola não existir o termo igreja, que vai surgir lá em Atos, depois que Jesus é assunto aos céus. Ou, especificamente, vai ser fundada quando Jesus se dirige a Pedro e diz: eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
a primeira menção de Jesus à igreja. Mas na época dessa parábola não existia o termo igreja. Mas nós sabemos que os discípulos de Jesus iriam formar a igreja. E o termo igreja se refere a agrupamento de cristãos. E todos nós sabemos que no Novo Testamento a igreja é a noiva de Cristo. Está bem claro em Efésios 5, 25 a 27, que eu já citei, onde Paulo diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 11, 2: experimento por vós um zelo semelhante ao de Deus, desposei-vos a um único esposo, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Então, irmãos, não resta dúvida de que a noiva de Cristo é a igreja. Amém? Ora, obviamente, quem estará ao lado de Cristo e sairá para acompanhá-lo quando ele voltar? Quem? A igreja gloriosa. E nesta parábola, apenas as virgens prudentes acompanham o noivo. Portanto, as virgens prudentes compõem a igreja gloriosa. Estão entendendo, queridos? Se Jesus é visto como o noivo, logo sua noiva é a igreja gloriosa. E não existe, irmãos, poligamia aqui. Jesus vai casar várias vezes? Não, irmãos. Só existe uma noiva, só existe uma igreja. Sendo que a igreja é formada por vários membros. A parábola continua, versículos 2 a 4, diz que 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Irmãos, a questão aqui não é se as virgens são verdadeiras ou são falsas. A questão aqui é que as 5 virgens, que são chamadas de prudentes, porque andavam preparadas e a sua inteligência consistiu em levar vasilhas extras com óleo. Porque caso o noivo atrasasse, elas teriam suprimentos de sobra. E no versículo 5 vai dizer que como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Percebam aqui que geralmente os casamentos eram realizados à noite. Perceba que o noivo chegou à meia-noite. Irmãos, o período da noite é o período em que muitos estão sonolentos e adormecem. É algo natural, já é algo cultural. Então, vigilância não quer dizer necessariamente olhos abertos. Porque a parábola é clara em dizer que todas ficaram sonolentas e adormeceram. Se todas ficaram sonolentas e adormeceram, inclusive as prudentes, isso nos mostra que vigilância não é
está fisicamente com os olhos abertos. A vigilância vai além disso. Afinal, o descanso do corpo é algo natural e essencial. Eu volto a dizer que aqui também não cabe a interpretação de que esse sono ou esse dormir signifique morte física. Não tem condições, pela lógica da parábola, irmãos, porque quem já morreu fisicamente não pode mais vigiar. A vigilância é para quem está vivo, até porque nem todos que acompanharão o noivo estarão necessariamente mortos fisicamente. A palavra é clara em dizer que haverá o arrebatamento dos vivos. Então esse dormir aqui não é morte física. Jesus sabia que até mesmo alguém com o espírito ansioso, até mesmo alguém disposto, pode ser afetado pela fraqueza da carne. O cansaço, os deslizes, as limitações do corpo também fazem parte da trajetória. E eu entendo isso como sendo o adormeceram. No entanto, tem uma diferença. Queridos, mesmo sendo vigilantes, prudentes, estaremos sujeitos ao cansaço físico, ao sono físico. Às vezes queremos orar, mas não conseguimos porque o nosso corpo físico está desgastado, não conseguimos ficar acordado por mais tempo. Às vezes passamos por deslizes na nossa vida. Às vezes fraquejamos em alguma área. Isso é normal. Mas existe uma grande diferença, porque aquele que é prudente nunca desiste da vigilância. Ele pode até deslizar, mas ele nunca desistirá da vigilância. Ou seja, ele pode até estar sonolento e adormecer, mas ele vai ter azeite de reserva. A Bíblia diz, à meia-noite, versículo 6, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 vai dizer que o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Imagina, irmãos, que voz é essa que todo mundo vai ouvir. A trombeta também vai tocar. Vai ser audível para todos. Todos têm uma reação, as virgens todas têm uma reação diante daquele anúncio: eis o noivo, saiam ao encontro dele. O noivo chega à meia-noite. Nós já dissemos aqui que a meia-noite é um horário em que muitos estão dormindo, despreparados, sonolentos. Irmãos, a meia-noite não deve ser usado na literalidade. E você achar que Jesus vai voltar justamente à meia-noite. Vamos entender de forma figurada que a noite, de fato, é um período em que muitos estão despreparados. Jesus deixa claro que ele vai voltar em um momento em que ninguém está esperando. Então a meia-noite é isso. Jesus vai voltar em um momento conturbado. É um momento em que as trevas estarão contaminando toda a humanidade. Em contrapartida, também a igreja estará experimentando um poderoso avivamento, porque a sua luz vai se tornar mais forte e vai se tornar mais nítida, porque os verdadeiros cristãos serão identificados e o seu brilho vai raiar. Infelizmente, a Bíblia fala que o amor de muitos vai esfriar. Muitos, infelizmente, vão apostatar da fé.
mas será um momento em que a luz dos fiéis vai ser percebida de forma mais clara possível. Porque vai restar clara a diferença daquele que é para aquele que não é. Versículo 7 a 9 diz que então aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. As lâmpadas das loucas começam a se apagar. A parábola diz que o que mantinha a lâmpada acesa era o óleo ou o azeite, em algumas versões. Vemos na parábola do servo vigilante que nós estudamos há 15 dias atrás, onde Jesus ele diz, lá em Lucas 12:35, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Dissemos também que as lamparinas são os olhos. Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então a lógica, irmãos, é clara: sem óleo, sem combustível, as lâmpadas se apagam e as trevas reinam. Os olhos, como dissemos, são as portas de entrada para muitos pecados, entre eles a cobiça. O óleo ou azeite, geralmente na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo, é um dos símbolos do Espírito Santo, porque tem outros símbolos na Bíblia referente ao Espírito Santo, como a pomba, entre outros. Isaías 61:2 diz que o Espírito Santo é aquele que nos unge. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos. 1 Coríntios 6:19 diz que o nosso corpo é templo de quê? Do Espírito Santo, ou seja, somos templos preenchidos por Ele, um revestimento que mantém a nossa lâmpada acesa. Irmãos, a presença do Espírito Santo em nós ilumina nossas vidas e nos afasta do pecado. Ele traz luz ao nosso corpo. E quanto mais cativamos as coisas espirituais, mais dele nos enchemos. Tem pessoas que estão se enchendo com o vinho, mas tem servos que estão se enchendo com o Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como pastor, ele responde nos versículos seguintes: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui está como ser cheio do Espírito Santo. O sábio aconselha, eu sempre cito esse texto, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O grande erro, irmãos, das loucas, foi deixar o óleo acabar.
Irmãos, é um grande perigo quando nós estamos fracos na fé. Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o espírito. O que acontece quando nós apagamos o espírito? As trevas reinam. A luz apaga. Muitos serão tentados a não viverem com óleo de reserva. Muitos serão tentados a achar que já está bom, que já está tudo bem, que o azeite que tem vai dar, mesmo que o esposo atrase, vai dar. Tem muita gente enganada. Já parou para pensar como que a prudência ela te ajuda no seu dia a dia? Dizem que um homem preparado vale por 2. Irmãos, temos que aprender a ser prudentes, porque carro que só anda na reserva, vai chegar um momento que ele vai ficar no prego. Não é andar na reserva, irmãos, é andar transbordando, é andar com azeite sempre sobrando. A verdade é que as virgens loucas não estavam preparadas para o atraso do noivo. Sempre tem alguém imprudente que acha que sabe o momento em que o noivo vai voltar. E aí, se dá mal na sua previsão e não tem suprimento suficiente para quando o noivo voltar. E por que as virgens prudentes não deram do seu óleo para as virgens loucas? Alguns podem dizer: foi egoísmo, cadê o amor? Entendemos bem, irmãos, que as virgens prudentes, elas estavam se preparando para aquele momento. Elas investiram tempo de consagração, elas investiram tempo em relacionamento com Deus, elas investiram tempo em adquirir o seu azeite, em levar azeite de sobra. Você acha que elas iriam correr risco de darem do seu azeite e faltasse para elas e para as outras? Percebam que o Senhor, Ele recomenda algo semelhante à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,18. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Porque alguns podem achar estranho essa expressão, comprar óleo, comprar o Espírito. Isso é heresia? Não, irmãos, o sentido não é esse. Perceba que isso é uma metáfora, isso é algo figurado. Jesus em Apocalipse também aconselha a igreja de Laodiceia a comprar ouro provado no fogo, a comprar colírio, a comprar roupas brancas. Isaías 55, versículo de 1 a 3, descreve um convite gracioso de Deus, quando ele diz: todos vocês que têm sede, vinde às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu lhe digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consistem nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
Portanto, irmãos, o comprar óleo aqui é preparação espiritual. Afinal, ninguém pode comprar o Espírito Santo, pois ele é dado de forma gratuita. E as virgens prudentes não compartilharam do seu azeite, porque não se compartilha a preparação espiritual. A sua busca é somente sua, é individual, é pessoal. Cada pessoa deve obter o seu próprio fornecimento. O pai não pode vigiar pelo seu filho, nem o filho vigiar pelo seu pai. A salvação é individual, a vida espiritual é individual. Cada um deve conseguir e cuidar do seu próprio óleo. Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Já foi dito, irmãos, a forma como se compra óleo é através da adoração, da oração, da busca da palavra de Deus, do jejum, da comunhão, do partir do pão. É pagando o preço que se compra óleo, irmãos. É dedicando tempo, relacionamento, intimidade, é renúncia, é pagando o preço, é levando a sua cruz. É assim que se compra óleo. Portanto, não dava mais tempo para as loucas comprarem óleo. E a parábola encerra dizendo que o noivo chegou. A festa começou. As loucas tinham saído para comprar óleo, mas já era tarde. Quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. Elas batem na porta e dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor diz: eu não vos conheço. Em outro texto, a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do seu Pai. Naquele dia, o Senhor dirá a muitos que curaram, que profetizaram, que fizeram prodígios em nome do Senhor: eu não vos conheço. O Senhor só conhece quem é verdadeiro e tem relacionamento com Ele. Aqueles que se interessam pelas coisas do reino e que obedecem à sua voz, esses conhecem a voz do Senhor e o Senhor os conhece. Portanto, irmãos, o tempo de comprar óleo, de comprar azeite é agora. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele ainda está perto. E eu quero fechar trazendo uma curiosidade. Não vou afirmar isso, mas existe uma grande desconfiança de que isso seja verdade. Percebam que quantas virgens entraram com o noivo? 5. E 5 ficaram de fora. Trazendo em números, isso é o quê? Metade, 50%. Percebam que em Mateus 24, Jesus finalizando o Sermão do Monte, as orientações, Jesus diz que estarão 2 na fazenda, um será levado e outro. Trazendo em números, isso é metade. Vamos agora para os acontecimentos do livro do Apocalipse. Quando a gente vê lá em Apocalipse capítulo 6, quando João fala do 4º selo, no 4º selo é dada autoridade a um cavaleiro amarelo. E esse cavaleiro amarelo é a morte. E ele diz que o inferno a segue. Esse cavaleiro amarelo, ele terá autoridade para matar 1/4 da população da terra. Através de espada, fome e animais silvestres.
Percebam que lá em Apocalipse capítulo 9, 18, diante do juízo da sexta trombeta, sairão cavaleiros malignos dos mares, do abismo. Esses cavaleiros malignos terão flagelos, enxofre, expelirão enxofre, fogo e fumaça, e eles matarão 1/3 da humanidade. Irmão, se você somar 1/4 com 1/3, dá 7/12. Em números, isso dá 58%. Irmãos, tudo que está na Bíblia, na palavra, não está em vão. Então, a gente desconfia que metade da humanidade viva ou mais não estará com Cristo. Infelizmente. Concluindo, sabemos que o noivo está às portas. Esta é uma verdade inegociável. Aqueles que são prudentes não devem se abalar com a aparente demora do noivo. Pelo contrário, devem estar cuidadosos e vigilantes para que não lhes falte o óleo. Ter óleo, combustível extra, é prudência, irmãos. Como eu já disse, o grande erro das loucas foi achar que já tinham o suficiente para a volta do noivo. Ou seja, vigilância nunca é demais. Se não vigiarmos, estamos sujeitos a regredir na fé. Portanto, irmãos, continuemos a comprar óleo até que o Senhor volte. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta noite, por esse estudo.